eu era uma pessoa que reclamava muito. E quando eu parei de reclamar para fazer esse teste, eu falei, olha, eu vou parar de reclamar por 7 dias, só 7 dias, para ver se algo vai mudar dentro de mim ou lá de fora algo vai mudar. Gosta desse assunto? Peço que você deixe o seu like para o YouTube enviar esse vídeo para mais pessoas, se inscreva no canal para que você possa receber mais vídeos sobre isso por aqui. E como eu sempre falo, a nossa energia nós criamos através daquilo que falamos, sentimos, pensamos. Então, se a gente fica na reclamação, tem gente que tem o hábito de reclamar de tudo, né? É ou não é? Conhece pessoas aqui assim? Comenta aqui, ou se você também é assim. Eu já fui muito reclamona, meu Deus do céu. Como eu reclamava de tudo, de situações, de pessoas, aquelas fofocas, né? Que a gente fica falando de um de outro. Então, assim, o ato de reclamar é muito perigoso, porque reclamar é clamar 2 vezes, né? 3 vezes por mais daquilo. Então, quanto mais a gente reclama, mais nós nos conectamos com situações parecidas, com acontecimentos parecidos. E a vida vai ladeira abaixo, né? Eu lembro, quando eu era criança, eu conheci uma mulher, uma senhorinha. Era uma senhorinha bem velhinha, bem enrugadinha assim. E ela era a mãe do meu cunhado. Eu gostava muito de ir na casa dela, né? O nome dela, a gente chamava ela de Dona Lícia. Dona Lícia. Eu gostava muito de ir à casa dela. Porque ela tinha um quintal grandão, a gente podia ficar lá brincando, tinha árvores. Só que, quando a gente chegava na casa dela, e eu reparava quando os adultos falavam, né? E eu reclamava que a minha família também sempre chegava em casa comentando sobre isso. Toda vez que chegava na casa dela, eu falava assim, tudo bem, dona Alicia? Ela falava assim, tô bem nada, menina. Hoje eu amanheci com dor aqui, hoje eu amanheci com problema não sei o quê. Ela estava sempre com um problema. E ela ficava assim um tempo falando sobre aquele problema. Estava sempre reclamando, sabe? E olha, foi uma pessoa que morreu, coitada. Eu gostava muito dela, né? Embora ela era muito amável com as crianças, com a gente e tal, mas ela teve assim alguns tipos de câncer, né? Ela acabou por morrer com alguns tipos de câncer. E a gente sabe, né, gente, que reclamar, pessoa que é muito amargurada, muito angustiada, muito deprimida, ela atrai doença, né? Porque o corpo somatiza a doença. E o câncer, é, uma das questões que faz com que a gente ative a energia do câncer é a insatisfação. E a insatisfação ela vem acompanhada de quê? Da reclamação. Não só o câncer, né? Tem várias outras doenças, vários outros problemas que a gente acaba por atrair, acaba por conectar por causa da reclamação, né? Então, o que que eu fiz? Eu falei, olha, toda vez que eu reclamar de alguma coisa, eu vou falar pensamento cancelado, cancelado, cancelado. E foi muito mágico, foi muito gostoso. Você acostuma a ter a energia. Porque quando você pensa positivo, o que que eu fazia? Eu cancelava e pensava em alguma coisa positiva, pensava em alguma coisa boa, ou que eu vivi, ou que eu estava vivendo, ou, por exemplo, esse lugar aqui que é bonito, né? Se eu fizesse alguma reclamação, eu trazia a sensação por estar me sentindo bem neste lugar. Ai, que lugar bonito, ai, que lugar maravilhoso. Quer dizer, né? Vou até colocar um parênteses aqui. Aqui ao fundo, aqui atrás de mim, aqui, tem um parque de diversão. Quando eu comecei a reprogramar a minha mente para parar de reclamar, para parar de chorar, porque eu chorava o tempo todo, nossa, eu estava o tempo todo chorando de insatisfação quando eu vim para cá, né? Já contei aqui nos vídeos. E aqui nesse parque é onde eu trazia o meu filho. E aí teve um dia, era no inverno, o parque estava vazio, como o meu filho não ia à escola, eu trazia ele sempre à rua, trazia ele sempre ao parque, dias que não estava chovendo. O parque estava vazio, só estava eu e ele, se calhar umas 2 criancinhas lá brincando. E meu filho estava brincando lá no parque, eu fui e sentei no balanço. Afinal, balanço aqui em Portugal se chama baloiço, baloiço. E eu sentei no balanço e eu falei assim, quando eu comecei a programar a minha mente para parar de reclamar, parar de olhar para o lado ruim, eu falei, gente, falei comigo mesma, gente, um lugar tão bonito desse, tão maravilhoso, eu comecei a trazer os benefícios de eu estar aqui com meu filho, de eu poder estar ali com ele, sem medo nenhum, né? Os benefícios de escola, de educação que eu podia dar para ele aqui. Ele, antes dele entrar
primeira série, ele já fazia inglês, fazia aula de inglês. Isso, ele entrou, acho que foi com 4 anos e meio na aula de inglês, mas antes disso a gente só passeava, né? Eu ficava com ele, eu cuidava dele durante o dia, durante a noite, e a gente estava sempre passeando. E aí eu sentada ali comecei a reparar essa paisagem, comecei a olhar para essa paisagem, o tanto de espaço que a gente tem, se quiser fazer caminhada, se quiser fazer corrida, se quiser fazer ciclismo, sabe? Tudo que tem aqui, se vocês colocarem aí no Google, Póvoa de Varzim, Portugal, você vai ver o quanto esse lugar é bonito. No verão é só festa que tem aqui. E eu vivia insatisfeita com isso. Vivia reclamando, vivia chorando, vivia reclamando mesmo, né? Não conhecia esse lugar. E aí, caiu uma coisa no meu olho. E aí, quando eu comecei, aí eu sentei no balanço ali, no baloiço, e comecei a falar para mim mesma, que lugar bonito, por que eu não aproveito esse lugar bonito, esse lugar que é bom? E a minha energia mudou. A minha energia mudou muito e a partir dali eu comecei a fazer isso várias vezes, onde eu ia, aqui na praia, nos parques natural que a gente ia, um lugar desse aqui que é bonito. Quando eu ia caminhar, eu comecei a olhar para o lado que é bom, parar de reclamar. E a minha energia mudou muito, né? Então isso aqui era um parênteses que eu queria abrir aqui para falar sobre o parque que tem ali atrás e como que a minha energia mudou quando eu parei de reclamar. Mas e foi nesse processo, né? Foi nessa época que eu fiz essa técnica de ficar pelo menos 7 dias sem reclamar com o filho, ter mais paciência na hora que deixava a comida cair no chão, na hora que a água cair no chão, na hora que, sabe que criança é bagunceira, né? Tinha mais paciência, em vez de gritar, eu ia lá com paciência, limpava, cuidava dele, em vez de eu gritar ele, eu ia perto dele, conversava, abaixava, conversava, né, com ele. Então isso, eu me policiar e eu parar de reclamar que eu era a pessoa que gritava com o filho, que brigava com o filho. E quando eu falei, vou fazer, já que tem gente falando que parar de reclamar muda a vida, eu vou ver se isso muda mesmo. E deu muito certo, ok? Então eu fiz isso por 7 dias, me policiando, não quer dizer que eu não reclamei, mas quando eu reclamava eu falava cancelado, cancelado, cancelado e olhava para alguma coisa que eu podia elevar minha energia com gratidão ou observando o que tinha de bom para mim poder falar, para mim poder pensar e parar da reclamação. Isso me ajudou muito, isso elevou muito a minha energia, fez com que eu conseguisse me manter com muito mais leveza, com muito mais felicidade, né? Então experimenta isso, se você já ouviu algo sobre isso, se você já experimentou isso, ou se você conhece alguém que reclama muito, comenta aqui nesse vídeo para mim entender se isso já aconteceu com você também. E se você for fazer isso, se você for se policiar para parar de reclamar, comenta aqui para mim também, para depois você voltar aqui e falar, Carla, eu parei, foi assim, 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 ok? Então, deixei seu comentário para você voltar aqui e comentar comigo depois. Espero que você tenha gostado desse vídeo, se foi útil para você, envie ele para mais pessoas, deixe o seu like para me entender que você gosta de vídeo assim, se inscreva no canal para que mais pessoas, se inscreva no canal para que você possa receber mais vídeos sobre esse por aqui, ok? Beijinho de luz no seu coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!